Crack it. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, que bom. Mais uma terça-feira à noite aqui nós presente com vocês, ok? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nós estamos falando sobre os pilares da vida da igreja. E semana passada nós trabalhamos com o primeiro pilar, concluímos o assunto do primeiro pilar, que diz respeito ao ambiente da igreja. E hoje nós vamos iniciar o segundo pilar. E o segundo pilar fala sobre o fundamento dos apóstolos, tá ok? Mas antes, vamos orar? Vamos pedir que o Senhor possa ministrar nossos corações e possa realmente nos dar sensibilidade à voz dele, ok? Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, nós o glorificamos, nós o agradecemos, declaramos nossa dependência ao Senhor, declaramos que somos necessitados de ti. Pedimos também, Senhor, tem misericórdia de nós, vem em nosso auxílio, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento à tua palavra, que cada dia mais também possamos estar atentos à tua voz e possamos exercer o teu amor e a tua compaixão. Que possamos estar atentos à necessidade de outros para ampará-los nas suas necessidades e expressando o amor que o Senhor tem derramado sobre nossos corações por meio do Espírito Santo para compartilhar com outros. Também te suplico que nesta hora o Senhor visite a todo aquele que está necessitado, aos enfermos traz cura, traz restauração, seja qual for a área do seu organismo que está necessitando, toca, traz restauração plena em nome de Jesus, que o Senhor também possa nos abençoar com a noite maravilhosa, com a palavra bem precisa nos nossos corações. Assim eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, nós estamos trabalhando aí um tema, como eu disse para vocês, que são os pilares da vida da igreja. E esse tema ele é fundamental para que a gente possa entender como é a nossa vida com a igreja. Nós vamos trabalhar com 4 pilares. O primeiro nós trabalhamos semana passada, que foi o ambiente da igreja. E esse ambiente, eu deixei claro para vocês que não referia-se a um local, tá? Mas referia-se a uma posição, uma postura, uma maneira de se portar. Então, a igreja, o ambiente que a igreja expressa, e a gente deixou isso muito claro aqui, foi um ambiente de perseverança, tá bom? Mas se você quiser entender melhor, quiser compreender melhor, visita nosso canal, se inscreve nele, Igreja Andante. Você vai, se inscreve, marca o sininho, vai ser notificado, e lá já tem uns assuntos, já tem um estudo, e você vai poder acompanhar tudo que falamos, passo a passo, sobre esse primeiro pilar, sobre esse primeiro tópico, o ambiente da igreja, tá ok? E esse primeiro tópico, como eu disse você, diz respeito à perseverança, e eu citei algumas pessoas, citei o Caleb, citei o Abraão, citei o Noé, mas dá uma olhadinha lá que você vai conseguir compreender e vai ser algo muito edificante para a sua vida. Já hoje, avançando já para o segundo tópico, o segundo pilar, nós vamos falar do fundamento dos apóstolos. Então, o outro pilar que sustenta a igreja, que manifesta o que é a igreja do Senhor aqui na terra, é o fundamento dos apóstolos. Temos que, para a gente entender um pouco melhor esse tópico, doutrinas dos apóstolos, nós temos que ter um cuidado com o pensamento que nós temos. Por quê? Há uma diferença do pensamento de sociedade oriental para o pensamento de sociedade ocidental. Ou seja, nós mesmos aqui, nossa sociedade ocidental, quando nós falamos de doutrina, é muito normal nós pensarmos em um conjunto de regras, um conjunto de estudos, né, para que a gente possa desenvolver. Falando de respeito à doutrina dos apóstolos, muitas vezes, a gente mesmo termina já pensando que a doutrina seria o quê? Sim, então nossa tendência, quando falamos de doutrina dos apóstolos, é fazer uma lista dos ensinamentos que os apóstolos pregavam, né? E aí a gente termina fazendo essa lista, e quando não é esses princípios que a gente poderia fazer uma lista que eles pregavam, é ideias de como um discípulo deve se comportar, e por aí vai, e vamos seguir dessa forma. Mas quando a gente analisa com calma o que Jesus realmente, ou melhor, o que os apóstolos realmente eles diziam,
não tem a ver com um conjunto de regras. Para ficar mais claro, eu vou ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios, capítulo 3, e eu vou ler os versículos 10 e 11. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Eu estou lendo aqui vou estar usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Então, se você também quiser acompanhar por aí, tá essa referência que estou usando. Então, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nesse texto aqui, o Paulo, ele coloca Jesus como o fundamento. Você vê que no versículo 10, ele diz que lancei o fundamento como prudente construtor. E aí no versículo 11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, voltando para o texto e lembrando um pouco de Atos 2,42, a gente lembra que eles perseveravam, os apóstolos ensinaram os discípulos a perseverar na doutrina que eles pregavam. E que doutrina era essa? Então, diferente do que talvez eu e você possa pensar, doutrina não diz respeito ao conjunto de regras. A doutrina, ela corresponde à própria pessoa de Jesus Cristo. E temos que ter um cuidado, porque não é as características de Cristo que precisamos falar das pessoas necessariamente, ensiná-las acerca da característica, ensinar a própria pessoa de Cristo, manifestar a própria pessoa de Cristo. Então, mais importante que conhecer as características é conhecer o próprio Cristo. E conhecendo o próprio Cristo, permitir que o Espírito Santo nos conduza a ter em nós as mesmas características. Então, olha o cuidado que precisamos ter. Voltar a um contexto muito simples. Os apóstolos ensinaram aos discípulos, aos primeiros discípulos, a viverem como Cristo viveu. E assim eles buscavam viver. A gente tem uma ideia da igreja do primeiro século, uma igreja que ela fazia toda a diferença, não por causa dos ensinos que ela pregava, mas pela vida que ela manifestava. E que vida ela manifestava? A vida de Jesus. Você vê que o amor era tão expresso, era tão revelado, que as pessoas tinham prazer de estar ali. Então, e as pessoas ouviam de Jesus e recebiam o ensinamento por causa do amor que era expresso, né? O desejo de compartilhar daquele amor, daquela mensagem, da vida da pessoa de Cristo Jesus que poderia transformar. Um ponto que talvez faça muita diferença hoje em dia, e eu até acho que eu citei, se eu não me engano, no tópico passado, a igreja era direcionada como deveria ser. Peraí, como é que ela deveria ser direcionada? Pelo Espírito Santo. A gente lembra que o próprio Jesus, mesmo os discípulos tendo feito curas, tendo expulsado demônios, Jesus diz aos discípulos para guardar em Jerusalém a promessa do Pai. E que promessa era essa? Nós já sabemos, a promessa era a vinda do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, a gente vê sobre isso, logo no início, do 1 em diante, a gente vê homens que agora fazem algo fantástico, que não é só milagres, não é só compartilhar a palavra, mas expressam a própria vida de Deus através deles. Então, os milagres, eles são secundários. Os milagres não são o foco principal do ministério dos apóstolos. Os milagres existiam em abundância, mas não era o foco. O foco principal era a vida de Jesus. Era a vida que eles conseguiam manifestar, era a graça que emanava deles. Então, esse fundamento era o que era passado para os discípulos, viver como Cristo viveu.
Tem um outro texto que eu queria aproveitar e compartilhar com vocês, que está em 1 João, primeira epístola de João, lá no capítulo 1. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E temos visto e ouvido, anunciamos também, e que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Voltando um pouquinho para o versículo 1, uma coisa interessante. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Percebam que a preocupação, se assim eu posso falar, de João, não era falar de uma regra, não era falar de uma maneira de ser, mas era falar de uma pessoa. E de uma pessoa que, pelo próprio testemunho dele, que nossos ouvidos ouviram, que os nossos olhos viram e que nós contemplamos. Então, é uma pessoa que convivia com eles, uma pessoa que a sua vida manifestava a presença de Deus. Os discípulos do primeiro século, eles tinham a preocupação de não expressar uma denominação, de não expressar um conjunto de regras, mas sim de viver a vida natural e simples de Cristo Jesus. Porque Jesus chamou a mim e a você para isso, para essa simplicidade de viver a essência de Deus, viver os ensinamentos de Deus, viver da maneira que Deus deseja que venhamos viver. Então, nós temos que ter um cuidado, porque é muito fácil para nós hoje, e por todo o contexto que nos cerca, fazer uma lista de coisas que precisamos ser, e gravar essas listas, e ensinar essas listas, e passar adiante. Mas muitas vezes nós nem entendemos, compreendemos ou aplicamos em nós mesmos. O conhecimento que nós temos hoje, e eu digo isso, e quando eu me refiro a esse conhecimento, eu falo conhecimento bíblico, é muito superior a muitos dos irmãos que viveram naquela época. Mas um ponto a gente tem que refletir e deve nos trazer um certo questionamento. O questionamento é tão amplo, realmente. O conhecimento, na verdade, é tão amplo, o aprofundamento é tão amplo, mas a vida que nós manifestamos é tão diferente da deles. Ou seja, estamos aqui em conhecimento, comparado aos irmãos, mas estamos aqui em vida revelada de Cristo Jesus, comparado aos irmãos. Pensando dessa forma, não é necessariamente o conhecimento que precisamos. O conhecimento é importante, ele tem o seu papel, ele tem o seu lugar. Mas o que mais precisamos é a prática, é a aplicação disso. Eu queria lembrar vocês de uma história de Jesus. Se eu não me engano, está em Lucas capítulo 10. Lucas, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Lucas capítulo 10. Essa história vai ilustrar um pouco o que Jesus queria que eu e você entendesse, tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim no versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então esse homem, intérprete da lei, era um homem que tinha conhecimento da lei, tinha muito aprofundamento acerca da lei, também em algumas traduções fala doutor da lei. E ele se levantou e o intuito dele era colocar Jesus à prova, né? Já que ele tinha muito conhecimento, já que ele era um homem estudado, e Jesus era um homem do povo. Então, a ideia dele era colocar Jesus à prova. E o que esse homem disse a Jesus?
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você entende o que está escrito na lei? A isto, aquele homem que tinha um bom conhecimento respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E diante dessa resposta que esse homem deu, tão catedrático e tão certa, a resposta que ele deu, Jesus disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverá. Então, Jesus confronta aquele homem de uma forma diferente. Aquele homem faz uma pergunta, achando de confrontar Jesus ou testá-lo. Jesus faz uma pergunta a ele, como é que ele entendia a palavra, como é que ele interpretava a lei, e ele traz o texto-chave que resume toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus faz o que tem que ser feito, ou melhor, traz a orientação muito simples. Qual é a orientação? Já que você quer saber acerca da vida eterna, faz isto e viverá. Aquilo é tão chocante porque não houve confronto de ideias, não houve confronto de teorias, não houve confronto de teses. E aquilo é tão confrontante que aquele homem, querendo se justificar, pergunta a Jesus: quem é meu próximo? Então Jesus vai explicar aquele homem contando uma parábola. E aí ele fala da parábola do que nós chamamos de bom samaritano. E eu vou ler essa parábola para todos vocês, tá bom? Diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Se afastou, né? De largo, passou afastado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo, se afastou também. Então, você vê que todos os dois viram o homem acidentado, mas deixaram ele para lá. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. É interessante na história porque Jesus tinha a compreensão que os judeus tinham preconceito com os samaritanos. Então Jesus pega na história, coloca 2 judeus de renome, um sacerdote, um levita, e um samaritano que, na ideia dos judeus, era escória, e coloca na história. Então 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo também, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe, né? E chegando-se, ajudou-o nos ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa mais ele gastar, eu te darei quando eu voltar. E aí Jesus agora vira-se para aquele intérprete da lei e pergunta a ele: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos salteadores? E o intérprete responde: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus conclui dizendo àquele homem: vai e procede de igual modo. Essa história, ela caracteriza bem esse tema que nós estamos falando, fundamento dos apóstolos. Caracteriza de que forma? O evangelho que eu e você precisa desenvolver é um evangelho prático. Sendo o evangelho prático, temos que ter entendimento que esse fundamento que os apóstolos falavam e ensinavam aos discípulos dizia respeito à praticidade do evangelho. Então, a preocupação dos apóstolos não era passar uma lista de características do que eles deviam fazer, como deveriam se portar, mas que eles pudessem viver os princípios que foram ensinados. A gente entende que naquela época não havia a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham a Torá, né, que correspondia aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e que era lido todo sábado, né, no Shabat. E, lógico, as pessoas iam lá, ouviam os ensinamentos de Moisés, as paraxás, né? E ouvindo aqueles ensinamentos, eles iam para casa.
Infelizmente, isso se tornou uma questão tão religiosa que muitos ouviam, né? E ficavam por isso mesmo. Os doutores da lei, por outro lado, não, estudavam e tinham conhecimento, e por isso se sobressaíam sobre o povo como autoridade, porque tinham o domínio do entendimento. Mas a prática, tanto para os que ouviam, para os que ensinavam, era ineficiente. Certa vez Jesus ele fala sobre isso e ele diz que ele não veio anular a lei, ele veio fazê-la cumprir. É este cumprimento da palavra que faz toda a diferença e que fez toda a diferença para a igreja do primeiro século. O que vai fazer diferença para mim e para você hoje é entender o seguinte: precisamos estudar a Bíblia, precisamos pesquisar, precisamos aprofundar, mas não precisamos deixar que isso nos domine, a ponto de termos muita letra, mas pouca prática. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Num outro momento, conversando com vocês, eu disse para vocês que temos que ter um cuidado, porque muitas vezes ficamos tão na ânsia de tanto conhecimento que mal assimilamos um, já queremos um novo. Esse é um mal desse século que nós estamos, dessa velocidade, dessa correria que o sistema nos impõe, e quando a gente menos espera, já estamos tão envolvidos que estamos na mesma correria, desenvolvendo, mas às vezes não assimilamos nada. E terminamos, na verdade, nos tornando raquíticos espiritualmente. Terminamos sendo aquelas pessoas que não se nutrem de forma correta. Não se nutrem de forma correta. E a gente tem que ter esse cuidado. Precisamos voltar à simplicidade. Estuda, mas ouve com atenção aquilo que você está sendo ensinado, presta atenção naquilo que você está estudando e põe em prática aquilo que você está sendo instruído, sendo orientado, para que isso se torne parte sua, parte de você, né? Parte do seu caráter, parte da sua personalidade. Como eu disse para vocês, a ideia dos discípulos era que realmente eles pudessem ser a imagem de Cristo Jesus. Essa imagem pudesse ser passada com muita facilidade para as pessoas. Então, imagine num contexto onde as pessoas não tinham conhecimento, onde as pessoas não tinham conhecimento de letra, e você passar uma lista. Né? E também a gente não lembra, pelo menos eu não lembro de momento nenhum, Jesus ter dito aos apóstolos assim: olha, anota aí aquilo que eu estou dizendo aqui, porque isso é importante. Não, os discípulos ouviam, eles memorizavam, muitas vezes até repetiam, para que pudessem aplicar aquilo que eles estavam ouvindo. Deixa eu falar de uma história interessante, e dentro dessa história eu quero aprofundar um pouco sobre o que eu quero deixar claro para vocês e mexer um pouco mais com vocês nisso, tá bom? Houve uma história de uma missão inglesa, e é interessante isso, eu vou ler aqui para vocês. Uma missão inglesa foi evangelizar no interior da Tanzânia, na África. E seus missionários começaram a descrever para os nativos o Senhor Jesus, falando sobre sua bondade e generosidade. Então eles disseram: ele morou aqui perto, a gente conheceu ele. Um dos missionários explicou que eles estavam enganados, pois a pessoa de quem estavam falando havia morrido há mais de 2000 anos. Eles insistiram: não, você está enganado. Ele morreu há pouco tempo e conhecemos a casa dele. O missionário ficou curioso e quis saber de quem eles estavam falando. Disseram que falavam de David Livingstone. Esse homem havia vivido de tal maneira que foi confundido com Jesus Cristo. Que santa confusão, né? E é justamente essa a questão do que os discípulos daquele primeiro século, eles falavam e eles ensinavam. Ensinavam aos discípulos a serem a própria imagem de Jesus, a revelação de Jesus por meio de sua vida. No caso desse missionário foi interessante porque quando dessa história que nós lemos, quando os missionários começaram a falar das características de Jesus, automaticamente os nativos associaram aquele homem. Por quê? A maneira de viver, a maneira de se comportar, era a revelação da própria pessoa de Cristo Jesus. Essa revelação que precisa haver em mim e precisa haver em você. Nós
fomos chamados e convocados para sermos testemunhas de Cristo Jesus. E como testemunhas, nós temos que ter a noção clara que vamos representar uma pessoa e falar de uma pessoa, testemunhar de uma pessoa. E nós temos que ter um cuidado para não falar dela apenas, mas mostrar ela. E isso para nós hoje, eu digo para vocês que é desafiador, mas é possível. Tanto é possível que o Espírito Santo ficou com essa tarefa, nos capacitar a viver esta vida que havia em Cristo Jesus. Eu lembro que todos os discípulos daquela época, eles manifestavam uma característica tão impressionante que as pessoas, elas tinham temor. As pessoas queriam estar com eles, né? E a gente viu até no livro de Atos, no capítulo 2, que eles tinham temor, tinham medo, né? Porque sabiam o que acontecia com as pessoas que ficavam, que falavam do nome do Senhor ou andavam no caminho. Mas a vida daquelas pessoas impactava, revelava o próprio Senhor. E era interessante porque o Jesus que eles falavam, que eles anunciavam, não estava morto. Espera lá. Não estava morto? É porque o Jesus que ele falava que havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia estava sendo visto por eles na vida dos apóstolos. Você vê que tem um momento que os discípulos são questionados, os apóstolos são questionados porque encheram Jerusalém desse nome. Por que encheram Jerusalém desse nome? Porque a expressão, as ações, as atitudes, o comportamento deles era tão visível que não tinha como esquecer. E nem como não dizer que esse Jesus, ele é real e que ele é vivo e que era revelado, era manifesto. A igreja hoje precisa voltar a essa simplicidade, a esses princípios, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque, principalmente na nossa sociedade, para não correr atrás de tantas coisas, sem esquecer a fundamental. Qual é a coisa fundamental? Fundamental é a prática do Evangelho. Precisamos ter o conhecimento, mas o conhecimento tem que ser atrelado à prática. E essa prática tem que ser manifesta nas nossas ações. Eu lembro que também, no primeiro momento, a gente discutia sobre a igreja hoje, que, infelizmente, a grande parte, uma boa parte dos irmãos não revelam Jesus, né? E isso é assustador. A gente vê hoje brincadeiras, né, com o contexto da igreja, uma igreja dissidente, uma igreja fraca, homens e mulheres que trazem suas ideologias, seus pensamentos, seus ensinamentos e querem impor. Mas a igreja verdadeira, ela precisa revelar a pessoa de Cristo Jesus. O Paulo dizia que nós precisamos exalar o bom perfume. Então, ela não diz respeito à doutrina que eu acredito, ela não diz respeito à denominação que eu acredito, ela não diz respeito ao estudo que eu desenvolvi, ou a tese ou teoria. A igreja, ela diz respeito à essência da vida de Cristo Jesus. E a essência da vida de Cristo Jesus é manifestada em seu amor, em sua bondade, em sua sinceridade, em sua verdade. E é muito simples, né? É a simplicidade do que eu revelei aqui certa vez, quando eu falei ouvir e praticar. Então, eu não preciso fazer um estudo aprofundado sobre a mentira para praticar a mentira. Eu preciso viver a verdade. Eu não preciso fazer um estudo aprofundado para ser honesto, desde quando a honestidade faz parte do caráter de Cristo Jesus. Eu preciso, sim, confessar os meus pecados, eu preciso colocar para fora as minhas dificuldades, eu preciso pedir ajuda, preciso conselho, preciso de pessoas que sentem comigo, que me orientem, que me ajudem a abandonar os velhos hábitos, mas a simplicidade de praticar o que o Evangelho diz, a simplicidade desse Evangelho que está ao alcance de todos. A gente começa a entender que Deus, ele sempre quis que o homem o conhecesse e que o homem experimentasse dele e que o homem fosse igual a ele. Você vê que quando Deus criou o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E quando foi criada a imagem e semelhança, o homem conviveu com Deus até um ponto que o homem
A gente conhece um pouco da história, buscou ser independente, ter suas próprias ideias e pensamentos e terminou se afastando e perdendo a característica, a essência de Deus. E, infelizmente, tudo isso que nós temos de tão ruim adentrou por causa dessa ação de individualismo, de buscas tão diferentes daquilo que Deus propôs para ser simples. O nosso Deus, em sua misericórdia, envia seu Filho Jesus, e seu Filho Jesus, ele volta no mesmo princípio que foi criado o homem para andar em simplicidade. Você vê que Jesus ele nasce num contexto tão simples, né? Num contexto de uma família que ninguém conhecia, José, Maria, né? Não era um contexto de um sacerdote, de um doutor da lei, não. De uma família simples, sem renome. Nesse contexto, a profissão do pai que era seguida pelos filhos, que no caso seguida por Jesus, por ser primogênito, era de carpinteiro, e assim ele foi carpinteiro. E nessa simplicidade chega um momento que ele vai anunciar o evangelho, e na simplicidade ele vai para as camadas mais menosprezadas da época. Então Jesus prega pescadores, Jesus prega prostitutas, Jesus prega a publicanos, onde aqueles homens tão conhecedores da lei, tão doutrinados, colocavam aquelas pessoas em afastamento, porque eram pecadoras, né? Mas Jesus traz a simplicidade do evangelho para que esses pecadores tenham a oportunidade de ser alcançados. Eu lembro que certa vez Jesus, num almoço na casa de um publicano, alguns fariseus perguntam aos discípulos por que ele comia, né? Estava comendo com pecadores. E Jesus diz assim, diga a eles que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E o evangelho que Jesus pregava era um evangelho que dava acesso a todos. Não precisava você ser de uma família nobre, você ter condições financeiras, você fazer um estudo super evoluído, não. Precisava que simplesmente você cresce. E esse acreditar na pessoa de Jesus lhe dava acesso ao Pai. Não seria essa a simplicidade que eu e você precisa também voltar a desenvolver? A simplicidade de praticar os princípios elementares do que nós já temos, né? Nessa vida de verdade, de honestidade, nessa vida que nos leva as pessoas a confundirem nossas ações com Cristo Jesus, porque esse é meu papel, o seu, evidenciar Jesus, deixar com que as pessoas vejam Jesus em nós. Nós somos fracos, sim, nós temos fraquezas, nós temos dificuldades. Contudo, se a gente valorizar mais a nossa condição de discípulos e buscar desenvolver, praticando aquilo que precisamos ser, eu acredito que vamos ter mais êxito. Às vezes a igreja se perde valorizando mais os erros do que o que precisamos ser. E a gente coloca isso pode, isso não pode. Não é essa a questão. A questão é ensinar como precisamos ser. Eu lembro que uma outra história também que me chama muita atenção, para você entender um pouco essa simplicidade da doutrina que os apóstolos pregavam. Eu lembro da mulher adúltera, né? A mulher que foi apanhada em adultério. João capítulo 8 fala sobre ela. Eu vou falar um pouco dessa história, citar um pouco, fazer alguns comentários dessa história para vocês. A gente sabe que Jesus estava ensinando. No momento de ensino, chega muita gente gritando, muita gente fazendo barulho, interrompe ali o momento que Jesus estava ensinando e apresenta a mulher e dizem, essa mulher, mestre, foi pega em flagrante adultério, né? E, segundo a lei, diz que as tais têm que ser apedrejadas. Jesus curva a cabeça, na verdade eles perguntam, mestre, tu o que nos diz? Jesus curva a cabeça, começa a escrever no chão, lá na areia, não diz nada, e eles voltam a perguntar. Mas antes de eu continuar a história, deixa eu parar um pouco, fazer um parêntese aqui. Primeiro, quem era Jesus no contexto judaico da época? Para dizer se aquilo era certo ou era errado. Então, não dizer respeito a Jesus participar daquela questão, porque embora Jesus fosse mestre e era claro pelos ensinos que ele trazia,
ele não tinha nenhum contexto e não era juiz daquele povo para fazer esse julgamento. Então, a ideia era confrontar ele com a Torá, que mandava apedrejar as tais, e com o amor que ele pregava. Jesus, como eu disse para vocês, continuou com a cabeça baixa, escrevendo. Eles insistiam na pergunta, então Jesus agora vai trazer a resposta que eles queriam, né? E quando Jesus responde, fala: bem, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra sobre ela. E ali é interessante porque ele não questiona a Torá, ele não se contrapõe com a Torá diz, ou seja, para apedrejar a Torá está de acordo com a Torá. Contudo, ele leva uma reflexão e leva uma ação daqueles homens. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro, ou seja, então vocês que não têm pecado, vocês podem tirar a pedra sobre ela. Só que a questão ali era a questão que estava todo mundo errado, porque na Torá fala que os dois, tanto o homem quanto a mulher, têm que ser apedrejados. O homem não estava. E também, lógico, a intenção daqueles homens era outra, não era verdadeira. O fato que acontece é que aqueles homens vão embora. A palavra diz que todos saem e sobra Jesus e a mulher. Jesus tinha voltado a escrever na areia. Quando ele levanta, ele vê a mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. E aí é interessante. Talvez se fosse eu, se fosse você, a gente desse uma lição de moral para ela e falasse lá: não é possível, você sabe que isso vai acontecer, como é que você faz uma situação dessa, porque a Bíblia diz sobre isso, porque a lei sobre isso, não faça. Deus não fez nada disso. Jesus perguntou, onde estavam os acusadores dela, perguntou se ninguém tinha condenado ela, ela disse que não. Ele fala: nem eu tampouco te condeno. E aí ele traz uma orientação prática. Ele não deu um estudo bíblico a ela. Ele não trouxe um conjunto de regras a ela. Ele traz uma orientação prática. Vá e não peques mais. Então, o que ela tinha que fazer? Não voltar a pecar. E ele dá um conselho e dá uma... Porque para não te acontecer coisa pior. Então, ele fala e dá uma orientação prática. Então, o que precisamos retornar hoje, dentro desse conceito de fundamentos apóstolos, é a uma ação prática do conceito da palavra, daquilo que a palavra tem orientado a mim e a você. Precisamos investir tempo, irmãos. Né? Eu disse para vocês certa vez que precisamos investir um tempo na palavra. E quando eu falo investir tempo na leitura, tempo na oração, mas esse tempo não diz respeito a buscar um conhecimento. Exemplo, se você está lendo o livro de João, aí digamos que você pegou o capítulo 1 de João, não precisa ter pressa para avançar para o capítulo 2. Medita, explora esse capítulo 1, questiona suas condutas com aquilo que tem se mostrado na verdade da palavra e busca viver. Mais importante do que você ler toda a palavra de forma assim rápida e poder se orgulhar disso, é que você consiga praticar os princípios elementares da palavra. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela é fundamental, ela é importantíssima para nós, mas não é um livro que veio nos trazer uma informação. Ela veio trazer formação. A informação, ela simplesmente é uma ideia, é algo que nós ouvimos, mas não faz parte da gente. Algo que vai ser formado, que precisa ser constituído na gente, precisa ser bem assimilado. Né? E a palavra é para que possamos fazer essa forma, para meditarmos, para gastarmos tempo nela. E assim temos o conhecimento que possa ser aplicável de forma que a nossa vida manifeste essas características da realidade da Bíblia. Não é fácil hoje em dia conseguirmos fazer isso. Por quê? Porque eu digo não é fácil, não é que não seja fácil, mas eu digo pelo sistema que influencia a gente. Você vê as mensagens às vezes que chegam no celular da gente. Mal a gente leu, mal a gente compreendeu, a gente vai passando. Né? Isso tem sido terrível. E eu falo terrível porque quantas fake news têm sido espalhadas? Tem sido espalhadas por quê? Porque nós
recebemos a mensagem, não verificamos a veracidade daquilo e passamos. Ou seja, de certa forma, contribuímos com o mal que aquela mensagem está ocasionando. Se ela for falsa, e aí? Então, a gente tem que parar, analisar, refletir. No caso da mensagem, voltando para a questão da mensagem, é verdade? E mesmo se for verdade, né, vai edificar, vai ser algo importante realmente. Porque às vezes a mensagem, por exemplo, você ouviu uma mensagem do seu prefeito, né? Estou criando aqui a situação, e nessa mensagem estava falando que ele agiu de uma forma corrupta e fez acontecer. E aí, digamos que até os fatos verificou que é verdade. A pergunta é, isso vai edificar quem? O que é que você vai disseminar com essa mensagem? Você vai disseminar uma compreensão de que as pessoas se posicionem agora a orar por ele, a clamar pela vida dele, você vai despertar o quê? Ira, zanga, para que as pessoas estejam xingando, estejam falando contra ele. Ou seja, até você tem que pensar nisso. E tem que ter esse cuidado. Voltando para o que diz respeito ao nosso contexto da palavra, você tem que ter um cuidado de que você precisa ler a palavra e buscar praticar ela. Né? O fato de você repetir, lhe ajuda a internalizar. E é isso que precisamos fazer. Então, uma coisa que acontecia muito no primeiro século era a repetição. Os discípulos, como eu disse a vocês, não tinham a Bíblia. Mas os ensinamentos que eles tinham eram repetidos. E a repetição daqueles ensinos eram assimilados. Quando você analisa o Novo Testamento, você vai ver com clareza uma diferença clara da Igreja de Jerusalém para a Igreja dos gentios. Na verdade, não tem uma, tem várias características. Eu vou falar de algumas características. A primeira característica que a gente poderia observar é a Igreja dos judeus era muito mais unida do que a Igreja dos gentios. Claro que isso também tinha a ver com a característica dos próprios judeus, né? De unidade, de serem um só povo. Então essa característica ela era muito clara, muito bem visível, então eles estavam juntos. Tanto é que foi difícil para a Igreja de Jerusalém sair, né? Para anunciar, eles estavam entre eles, falavam o evangelho, né? Viviam ali juntos, comunhão, era coisa maravilhosa, linda, tal, mas precisava anunciar também para outros povos, né? A gente vê que a coisa era tão fechada, a unidade deles era tão precisa, mas também tão fechada, que quando Pedro foi na casa de Cornélio, lógico, por revelação do Espírito Santo, por direção do Espírito Santo a ele teve que explicar em Jerusalém o porquê de entrar na casa de gentios. Ele teve que prestar contas, ele prestou contas, aquela questão toda, tal. E aconteceu que a conclusão foi, o Senhor também abriu a porta da salvação a eles. Beleza. Nos gentios a gente vê que não era bem assim. As pessoas não eram tão unidas, né? Mas com o evangelho, eles continuavam, eles foram chamados a viver nessa questão, e para os gentios foi algo interessante, porque por não ter uma facilidade, não ser algo de costume, eles começaram a experimentar algo novo, de estar junto. Mesmo assim, tem algumas cartas que mostram uma certa divergência, e você vê isso muito, muito bem na carta dos Coríntios, né? Tem um momento mesmo que Paulo, ele fala sobre essa questão de que um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Apolo. Desculpe. E é interessante nesse ponto, porque você viu uma divisão ali, muito clara. E aí Paulo ainda chama, eles falam assim, então, sois carnais, né? Se há divisão entre vocês. Outro contexto também, ainda nos Coríntios, você vê na questão da Santa Ceia. Gente que comia primeiro que o outro, comia o seu, o outro ficava sem comer, outro se embriagava. Então, você já vê uma característica que já tinha de divisão. O Evangelho vem trazendo essa proximidade, os apóstolos vêm ensinando o que Jesus fala de forma a trazer essa proximidade. Uma outra diferença é que a igreja dos judeus,
era uma igreja que não era cheia de conhecimento, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo. E essa igreja que não é cheia de conhecimento, ela tinha uma vida caracterizada por repetição, porque os judeus já tinham essa prática de discipulado, de acompanhamento, e era característica deles isso. Já para os gregos, já era normal, pela cultura grega, pesquisa, tal, desenvolvimento, né? Muito conhecimento, mas os apóstolos, principalmente no meio do Paulo, sempre remetia a essa questão. Você vê que Paulo tem, eu não lembro qual é a carta agora exatamente, mas Paulo dizia assim, não me canso de dizer a vocês as mesmas coisas. Por quê? Porque a característica de Paulo, trazendo a característica dos princípios, do fundamento do judaísmo. E lógico, que era a característica que deveria ser importante na igreja. Repetir, repetir, repetir. Para que essas mesmas coisas, elas pudessem ser assimiladas. E lógico, se a gente parar um pouco e pensar no nosso contexto, falar as mesmas coisas constantemente é mais difícil que falar coisas novas. Porque falar a mesma coisa é mais difícil que falar coisas novas. Porque falar a mesma coisa gera nas pessoas um certo grau de acomodação. Eu já sei o que vai ser falado, já sei o que foi dito, e termina gerando desinteresse. Então, nós que falamos temos a tendência e somos até motivados a criar coisas, a gerar coisas novas. Mas as coisas novas, elas terminam desvirtuando muitas vezes do que tem que ser fundamentado e, lógico, elas devem vir, mas num tempo propício. Eu gostaria de amanhã continuar desse ponto com vocês, sobre a importância do repetir e avançar um pouco mais com vocês disso, tá bom? Mas de antemão, reflita naquilo que a gente falou hoje, da importância da simplicidade, da importância de manifestar a vida de Cristo, muito mais do que você ter um conjunto de regras, tá bom? Estuda a palavra, é importante estudar, mas mais importante é aplicar. Tenha noção que tem tempo para todas as coisas, momento para todas as coisas, tá ok? Então, que Deus possa abençoar vocês. Eu espero que tenha ficado claro, mas amanhã nós vamos continuar e aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá ok? Deus abençoe vocês, foi um prazer estar com vocês aqui e eu vou orar mais uma vez encerrando, tá ok? Senhor Deus, nós agradecemos. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu compartilhar a Tua Palavra. Que haja compreensão, entendimento a todos e haja revelação da Tua vontade a cada um de nós. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.